Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, um novo vídeo aqui para vocês, trazendo as atualizações, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo, que o time principal já desembarcando nessa segunda-feira aqui no Rio de Janeiro e se reapresenta amanhã, terça-feira, para dar continuidade a essa pré-temporada do Flamengo. O Flamengo, com a sua pré-temporada nos Estados Unidos, chegou ao fim, fez o jogo contra o São Paulo, empatou de 0-0 e agora dá continuidade a essa pré-temporada. Palavras do Felipe Luiz, ainda estamos em pré-temporada. Evidentemente, os jogadores ainda não estão na sua melhor condição física, obviamente. Palavras do próprio treinador do Flamengo, que também disse, a gente precisa ir ao mercado. O Flamengo vai ao mercado fazer contratação. Em que posição? Zagueiro. José Boto falou que o Flamengo está de olho ali em 3 zagueiros, e um deles vocês sabem muito bem quem é o zagueiro Vitão, do Internacional. Como é que está o andamento dessa negociação? O Flamengo já mostrou a sua primeira cara nesse jogo de amistosos, que forma o Felipe Luiz armou esse time, e na mudança do segundo tempo, ele muda? O esqueleto do time permanece? Enfim, galera, muita coisa pra gente falar nesse vídeo, tentar trazer um resumo aqui pra vocês. Deixa o seu like, deixa a sua curtida, o amigo rubro-negro que tá passando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal, aperta aí o curtir, deixa o seu like, inscreva-se diariamente. Nosso compromisso é te atualizar, trazer as informações, notícias, dar a nossa opinião e trazer as nossas análises sobre o nosso Flamengo. Fechado? Então chega junto. Vamos começar por algumas falas importantes do Felipe Luiz e aí eu já trago um paralelo com o Internacional, porque o Internacional tá com dinheiro no bolso. Ele não vai pagar o Flamengo pelo Thiago Maia ou pode ali emperrar a negociação com o Vitão, porque é por uma escolha dele, né? Por safadeza dele, porque ele tá com grana, ele acabou de receber por uma venda de um atleta. Vamos começar aqui pelo Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz ele foi bem claro. A gente precisa ir ao mercado, fazer contratação, e o Flamengo quer um zagueiro. Desde aquele período que o Flamengo havia negociado o Fabrício Bruno e já tinha, ali, em aspas, dispensado, na não renovação do Davi Luiz, já sabíamos que o Flamengo iria fazer uma contratação de um zagueiro. O Flamengo está buscando ali, e o Vitão, zagueiro do Internacional, o Flamengo chegou a emitir agora a proposta pro Inter. A princípio, o Internacional está negociando os valores com o Flamengo. O Internacional tem tá devendo o Thiago Maia, né? O Thiago Maia passou a temporada inteira no Internacional, temporada de 24, e o Internacional não pagou o Flamengo. É o famoso calote, né? Recebeu e não pagou. Só que o Inter, há pouquíssimas horas, ele vendeu o volante Rômulo para o Tigres do México, por volta de 5 milhões de dólares. Tem um valor ali em caixa. Poderia muito bem agora chegar e pagar ao Flamengo do Thiago Maia. Só que nessa negociação que está envolvendo o Thiago Maia, no não pagamento, o Thiago Maia e o Vitão, o Internacional recusou a primeira oferta que o Flamengo fez e está querendo que o Flamengo aumente o valor e... Ai, meu Deus, futebol brasileiro. Perdoe a dívida. É inacreditável. Quase um Serasa. E aí o Flamengo tá ali negociando. A gente vai trazer um vídeo falando sobre o Vitão, o jovem zagueiro, do Internacional, acabou se destacando lá no Colorado, como ele estaria inserido ali no Flamengo, o ano como é que tá ali, enfim, você vai ter a atualização toda do Vitão 2024, enfim, a gente vai trazer aqui no canal. Por isso que eu peço pra você, além de você sempre deixar o seu like e se inscrever, que é muito importante, ver se o sininho da ativação das notificações estão aí ligado pra, cara, subir o vídeo, subiu o vídeo do Vitão, tu já vai ser um dos primeiros a conhecer aqui o nosso vídeo e passar aqui pelo nosso vídeo, beleza? Então o Felipe Luiz acrescentando essa necessidade de ir no mercado e o José Boto também falou sobre isso. Falando de jogo, o Felipe Luiz, ontem no jogo contra o São Paulo, qual é a referência de um padrão? O que seria o padrão? Padrão, é nada mais do que uma repetição de algo já elaborado, mesmo com peças diferentes. No futebol a gente usa esse termo, seria mais ou menos isso, a tradução, o significado. De fato, ontem o Flamengo apresentou um tipo de um padrão, e eu vou explicar para vocês por quê. O Flamengo utilizou vamos chamar de time A, durante os primeiros 45 minutos, e já estava na programação do Flamengo utilizar nos outros 45 um time completamente diferente. Dito e feito. Houve essa mudança por completa, a permanência do Matheus Gonçalves, mas em seguida depois ele acabou sendo também substituído. Então o Felipe Luiz, usando aí mais de 22 atletas, como era permitido
nesse amistoso onde havia ali substituições ilimitadas. O Filipe Luís falou o seguinte, elogiou, né, o Pablo, né, o garoto que acabou entrando, o Pablo Lúcio, né, o outro que tá lá no Carioca, meu amigo, só tá se desvalorizando, time, né, muito abaixo, mas depois a gente fala sobre isso. O outro time tem a missão de libertar o Flamengo do Campeonato Carioca, talvez eles consigam. E aí o Filipe Luís falou o seguinte, porque teve uma novidade, foi o Alcaraz jogando como atacante. Pois bem, o Filipe Luís falou o seguinte, o Arrascaeta não pode jogar, ele ainda está evoluindo, né, sobre fisicamente, recuperando a forma física e com isso falta um jogador de ataque. Fiz testes e aproveitei para testar o Alcaraz de atacante e o Matheus Gonçalves por dentro. Durante os treinos ele foi muito bem. Durante o jogo não foi tão bem assim, os apoios, teve algumas dificuldades para fazer os apoios frontais, que eram necessários, porque o time ainda tá, né, se armando, não era só um atacante de ruptura, que essa é vamos dizer assim, a ideia do Felipe, bota o Alcaraz, bota o Plata, bota o Bruno Henrique, jogadores na frente com velocidade para ser atacante de ruptura, fato. Mas nem sempre ele estava conseguindo fazer isso, e aí ele teve uma oportunidade de cabeça e tal, um jogo discreto, né? Mas vamos para a padronização do time. O Flamengo 2025, vamos lá, ele começa dessa maneira aqui. Saída, os dois zagueiros, com um perfilamento de 4 jogadores. Pulgar, De La Cruz, com apoio dos 2 laterais. Pô, Godoy, no primeiro tempo o Flamengo fez isso, né? No segundo ele já mudou. Não. Por isso que a gente fala de padronização. Imagem do primeiro tempo, perfeito? E imagem agora do segundo tempo. Pô, tá vendo que bacana? Jogadores diferentes, e aí evidente que há perfis diferentes, né? Cada um com a sua individualidade, mas manteve essa padronização. Perfeito. Flamengo sem bola. Como é que o Flamengo tá marcando ali sem bola? 4-4-2. O Flamengo marca no 4-4-2 sem bola. Time do primeiro tempo, beleza? 4-4-2. E o time aí do segundo tempo. A diferença é a mudança da peça. O Alcaraz, quem gruda nele é o Matheus Gonçalves. Se fosse o Arrascaeta tivesse campo, era o Arrascaeta para grudar no Pedro, por exemplo. Como grudava no Bruno Henrique, 4-4-2. E no segundo tempo, o Gonçalo Plata, e aí gruda ali nele o Luiz Araújo, que em alguns momentos também trabalhou um pouquinho mais por dentro. Enfim, mesma coisa, com as peças diferentes. Flamengo marcando no campo de ataque do adversário, aquela marcação individualizada. Cada atleta vai perseguindo o seu e a gente vê um time alternativo fazendo isso. De uma certa forma, isso é uma padronização. Mesmo as peças sendo alteradas, existe, né, um tipo de jogo, um modelo de jogo que é para ser feito e o jogador sai, mas ele acaba espelhando e fazendo a mesma atribuição daquele qual ele entrou do titular. Pois bem, Alcaraz. O Alcaraz, de fato, ele é, em aspas, a novidade desse time, né, a mudança, né, de função é do Alcaraz trabalhando ali como esse atacante um pouco mais à frente, como eu mostro aqui na imagem, e o Filipe Luís acabou explicando ali, falando que ele foi bem e tal. Cara, repito várias vezes, quando é necessário a gente vai repetir, não é uma função fácil de ser feita e qualquer um faz. Não é uma função tão fácil assim, porque não é uma função de referência, né? Precisa sair, precisa fazer, né, ter os apoios. Você trabalha como um falso centroavante em alguns momentos, precisa atrair, mas ao mesmo tempo você precisa dar essa verticalização desse time. Fato esse que o Juninho, que vai ser apresentado hoje, o Flamengo havia programado a apresentação por volta de 2h da tarde, parece que vai ser agora 3 horas, um pequeno atraso de meia hora. Vai ser muito importante para o Flamengo pelo encaixe. E o Filipe Luís, aproveitando que a gente está falando bastante sobre ele nesse vídeo, falou sobre essa identificação do jogo do Flamengo com a capacidade que o Juninho tem de aplicá-lo dentro desse jogo. E eu concordo. E eu trouxe esse vídeo para vocês. O Juninho não é uma garantia de vai dar certo, é impossível. Mas é uma garantia de que houve a contratação de um atacante que se encaixa no modelo de jogo aplicado pelo técnico. Isso é um fato. Se o futebol fosse ciência exata, ele daria certo. Mas a graça do futebol, inclusive, ela é essa surpresa, né? Esse imponderável. Não sabemos, por não ser exatamente a tal ciência exata. E ainda bem que não é. Um grande abraço a todos vocês. Se cuidem, a gente vai se vendo. Deixa o seu like, você que ainda não deixou. Um grande abraço a todos e valeu!